Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os dados da inflação nos Estados Unidos, antecipar a reunião da Fed, que termina quarta-feira, e também vamos analisar a reunião do BCE da semana passada. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos também analisar o preço do petróleo e de algumas matérias-primas, bem como o posicionamento dos investidores para os próximos meses. O nosso convidado de hoje é o Nuno Sousa Pereira, Head of Investments at 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Olá, vamos olhar aqui um pouco para a semana passada e para a reunião do BCE. Já era expectável a referência ao fim das compras no final do terceiro trimestre. Como é que o mercado olhou para estas declarações? Obrigado pelo convite, mais uma vez. O BCE ficou aqui um bocadinho perdido, não é? Entretanto, instalou uma guerra e as pessoas estão muito focadas nos desenvolvimentos diários do conflito. Negociações hoje, os preços vão num sentido, falham as negociações, os preços vão noutro, e as taxas de juros acabaram por mexer bastante, apesar de tudo que existiu à volta do aumento do preço das matérias-primas e de expectativas de inflação mais elevadas. Portanto, os preços das taxas de juros até baixaram bastante agressivamente com o desenrolar do conflito, e a mensagem do BCE acabou por vir em linha com o que nós já tínhamos falado da última vez, inclusive, que é que tem que começar a apanhar o comboio, vai reduzir os estímulos financeiros, portanto, em relação ao programa da pandemia, vai terminar até ao final de março. Em relação ao programa de compra de ativos no geral, vai fazer o phase-out até ao segundo. Até agora deu perspectivas de ir baixando as compras líquidas de amortizações para 40 bilhões em abril, creio eu, 30 em maio e depois só 20 em junho, e depois no terceiro trimestre vai decidir acabar o programa ou não, consoante os dados estiverem a sair. Mas claramente a retórica foi que as pressões inflacionistas estão para ficar e, portanto, a política monetária tem que se mover, se calhar mais depressa do que o antecipado, no sentido de apertar as condições de crédito, neste caso. Se isso vai controlar a inflação ou não, ainda é uma grande questão. Nuno, ainda me lembro das declarações de Lagarde no início deste ano, em janeiro, que disse inclusive que o BCE tinha todas as razões para não seguir os movimentos da Fed. O que é certo é que vai no mesmo caminho e não tão atrasado como isso, porque agora vai acertar o passo. Exatamente, está a acertar o passo. Mas achas que, por exemplo, na questão da redução da compra de ativos, isso é compatível com a necessidade que os países, nomeadamente do sul da Europa, têm, que os seus bancos centrais, através da missão do BCE, em comprar dívida própria? Portanto, eles falam da redução líquida da compra de ativos. Portanto, todo o estoque de dívida que eles já detêm, em princípio até 2024, vão continuar a renová-lo. Portanto, para os países vai ter mais efeito os próximos 2 ou 3 orçamentos, a questão do déficit, porque é o aumento da dívida ao que já existe. Portanto, em princípio é uma maneira de acomodar estas preocupações dos países do Sul. Mas os juros subirão quase de certeza. Os juros deverão subir quase de certeza porque existe uma pressão política, tal como nos Estados Unidos, para fazer alguma coisa. No meu ponto de vista, não é líquido que os juros aumentarem, baixe a inflação no caso atual, porque o que estamos a assistir é uma falta de bens físicos, ou pelo menos as cadeias de logística não estão a responder bem a isso desde a pandemia, às necessidades desde a pandemia, e agora com esta questão da guerra está-se a criar pelo menos um mundo de 2 polos, portanto estamos a assistir no mundo ocidental de um lado e a Rússia, a China e a Índia estão-se a posicionar no outro lado, e as empresas que têm as cadeias produtivas espalhadas nestes 2 polos vão ter que provavelmente optar em ter 2 cadeias produtivas, uma num mercado, outra no outro, para evitar disrupções. E, portanto, isso leva tempo a haver esta adaptação e há uma corrida por recursos, seja o petróleo, seja os fertilizantes, seja a mão de obra, o know-how. Vai haver uma corrida por estes recursos e o facto do crédito ficar mais caro não quer dizer que a inflação baixe, porque vai tornar mais difícil às empresas fazerem este investimento, criar novas redundâncias na sua cadeia produtiva. E, portanto, não é lícito que uma resposta monetária de aumento das taxas de juros vá responder imediatamente a um aumento da inflação e que haja uma ligação neste caso específico. Tem que se ir acompanhando muito bem as reações do mercado e, mais do que no mercado, setor a setor,
como é que estão a reagir? Será que é do aumento dos preços das energias que alguns setores vão ter problemas de liquidez ou vão ter problemas de solvabilidade? Como é que a banca, no geral, reage a isso e como é que os bancos centrais, por cima, poderão criar almofadas que amorteçam os impactos? E isto tudo no meio de uma grande turbulência entre o crédito transfronteiriço dado a estes blocos, como se está a ver aqui no caso de algumas gestoras e de alguns bancos que já vieram publicamente anunciar qual será a sua perda caso os ativos russos, por exemplo, não respondam. Portanto, há aqui uma intrincada malha financeira para se começar a desenrolar. Poderá ter impacto em tudo isto do desenvolvimento da política dos bancos centrais. Olhando para o outro lado do Atlântico, temos a reunião da Reserva Federal, termina na quarta-feira. O que é que podemos esperar, tanto ao nível da taxa de juros, como orientações para a redução do balanço? Portanto, do lado dos Estados Unidos, como estão mais geograficamente longe da guerra da Ucrânia e da Rússia, deverá haver uma tónica política mais forte em fazer-se qualquer coisa para controlar os preços e, portanto, o principal que já está anunciado é continuar com a redução do programa, creio que até está anunciado já o final, e subir as taxas de juros, 0,25 para manter alguma expectativa em relação ao desenvolvimento da guerra, se é 0,50, a verdade é que isso pouco impacto tem no modelo de negócio das empresas normalmente, não é? Portanto, estamos a falar em aumentos de preços de 30% em alguns produtos, etc. É muito mais significativo do que a taxa de juros passar de 0,25 ou para 0,50, se ter este género de aumentos. Mas a Reserva Federal já tem uma pressão acumulada de há alguns meses de fazer alguma coisa, teve a kick the can, como se costuma dizer, a chutar a lata mais para longe e terá alguma pressão para começar a fazê-lo este ano e nas reuniões trimestrais, tipicamente, é quando isso acontece. E em relação, porque a inflação 7,9 em termos gerais, 6,4 em termos core, ou seja, extraindo a energia e a alimentação. É uma inflação muitíssimo superior àquilo que pode ser aceitável pela economia, até porque começa a ser um pouco estrutural também, não é? Sim, portanto, como nós falámos também recentemente aqui, o ciclo de subida de preços está a começar a afetar os salários, não é? E a entrar em todas as subidas, portanto, em ciclos de 12 meses há preços que são atualizados com base na estatística das inflações e podemos olhar para Portugal, por exemplo, para as portagens ou para o índice de apoios sociais, etc. E, portanto, à medida que a inflação se vai mantendo elevada em períodos de 12 meses, toda essa dinâmica é incorporada na economia. Não temos tido esta dinâmica nos últimos 10, 15 anos e o facto de haver um ano que tem aumentos significativos vai levar aqui a uma adaptabilidade diferente por parte dos vários atores da economia e, portanto, alguns vão ter dificuldades em responder, na minha perspectiva, nomeadamente o consumidor, que é onde vai bater depois todos os aumentos de preço. Portanto, manter o mesmo estilo de vida, digamos assim, ao mesmo padrão, vai ser muito mais caro porque todas as componentes deverão aumentar e os salários, apesar de aumentarem, poderão não responder na mesma magnitude. E aqui os bottlenecks vão continuar a estar a ser uma preocupação aqui na ordem do dia, estes estrangulamentos à produção da indústria mundial. Portanto, nós nos últimos 12 meses tivemos bottlenecks acentuados na área dos transportes, portanto os portos muito congestionados, algumas dificuldades de produção, etc. E agora estamos a ver que isso vai se mover na cadeia de valor, digamos assim, mais upstream, que é na extração de recursos, no armazenamento de recursos e depois na capacidade de produzir e ter fluxos financeiros entre blocos que poderão estar de alguma maneira limitados. Eu estou a pensar já um bocadinho no caso de a China poder vir a entrar de alguma maneira como uma maior sociedade com a Rússia. Temos vindo a ver as ações chinesas que até deveriam estar quase a beneficiar deste ambiente, porque é um bloco que está mais à parte, e estão a sofrer terrivelmente com potenciais ameaças de saírem da listagem nos Estados Unidos, etc. E isso poderá levar, se realmente existir esta escalada no conflito, nem que seja das sanções ou das limitações, a uma dificuldade do comércio externo que realmente torna difícil a movimentação de matérias-primas, de bens semi-acabados, até à indústria final, e portanto, estamos a ver esses bottlenecks a surgirem de maneira acentuada. Portanto, só para dar o exemplo, na Rússia, as 10 maiores empresas representam 215 mil postos de trabalho diretos e disseram que vão deixar de operar as 10 maiores empresas que estão estrangeiras na Rússia. Portanto, se isso acontecer em mais blocos, de repente temos aqui uma grande disrupção em algumas cadeias produtivas,
Não sei até que ponto é que também algumas empresas conseguem aguentar estender estas sanções a mais geografias. Esta questão da guerra é muito importante, não só pelo conflito, que acaba, no nosso entender, por ser um bocadinho mais localizado fisicamente no momento, mas devido às ramificações que podem trazer, caso não haja aqui uma paragem e pelo menos uma negociação sem guerra ativa, podem vir a trazer outros atores para as várias fações e extremar as posições no mundo. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta. Vamos voltar já à conversa com o Nuno, mas antes disso vamos aos gráficos da semana com o Marco Silva, onde, Marco, destacas pela positiva as cotadas farmacêuticas, as empresas farmacêuticas, mas pela negativa as cotadas chinesas. O que é que tens para nós esta semana? Obrigado, André. Exatamente, a semana passada foi de vermelho, vermelho carregado. Aliás, podemos ver aqui neste mapa geral as tecnológicas, especialmente as tecnológicas, sofreram pressão vendedora significativa. Destacar, no entanto, aqui Infosys, a empresa de serviços de consultoria de informação tecnológica, com um comportamento bastante positivo, quase 7%, mas de resto quase tudo no vermelho, exceto as farmacêuticas, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, por exemplo, com valorizações bastante interessantes, e também algumas energéticas, nomeadamente a Chevron. Em relação ao resto do mundo, destaque para as empresas chinesas listadas nos Estados Unidos, muito por aquilo que o Nuno referiu, do risco que existem de saírem da listagem ou de estarem cotadas nos Estados Unidos. Isto é um risco que realmente é reduzido, mas só o próprio, se falasse sobre isso, está a causar aqui algumas correções. Aliás, existiu uma lista divulgada, mas são de empresas bastante mais pequenas, não tem nada a ver com uma Alibaba, com uma JD.com, e existem conversações a alto nível entre as duas delegações para que isto seja resolvido. Portanto, não deverá ser um problema no futuro. Depois, em termos de setores e de mercados, podemos ver aqui que as mineiras, nomeadamente de ouro, com um comportamento positivo, e as energéticas também, ao passo que as tecnológicas tiveram aqui, tecnológicas na parte dos semicondutores, tiveram aqui um comportamento bastante negativo. Em relação aos gráficos, começamos aqui com o S&P 500, 4 horas, que continua debaixo destas linhas que se transformaram de resistência e terá que quebrar estas 3 linhas, a primeira a azul, que está aqui na ordem dos 4.300 pontos, 4.320, para haver aqui um comportamento ascendente nos próximos tempos. Caso bata aqui e venha para trás, então poderíamos ter aqui uma correção bastante mais acentuada. Depois temos aqui o DAX que a semana passada, isto é barras de semanais, atingiu aqui uma linha de suporte, tocou e fugiu, portanto isto significa que esta linha é realmente importante para os investidores, e depois existem muitos, as black box, costuma dizer, os algoritmos que funcionam nestas tendências, portanto tocou aqui nos 12.380 pontos e disparou até aos 13.911. Depois temos aqui o Brent, que a semana passada teve uma grande subida logo no início da semana, mas depois passou quase a semana inteira a cair e fechou negativo. Vamos ver depois se isso terá consequências daqui a uma semana nos postos de combustível. Exatamente. E tem aqui, está dentro deste canal, poderá vir aqui em baixa até aos $75 por barril no Brent. Depois o trigo que, como podem ver, disparou para máximos desde pelo menos 2013, chegou a atingir aqui os 1.350, teve uma correção significativa até aos 1.079. Vamos ver se será para continuar esta correção até aos $850, por exemplo, que era o que estava antes da guerra. E é tudo. Obrigado, Marco. Aí vamos pegar precisamente na questão do crudo. O barril de petróleo, em resultado desta invasão da Ucrânia pela Rússia, tocou máximos
desde 2014 e chegou a atingir, esteve a negociar acima dos $130, agora tem vindo a baixar. O que é que nós podemos esperar para os próximos tempos em termos da negociação do petróleo? Portanto, no muito curto prazo, o preço do petróleo vai estar sempre indexado às negociações na Ucrânia e foi isso que fez baixar o preço do petróleo. Portanto, foi as negociações passarem para o próximo nível e haver um reconhecimento de ambas as partes que o diálogo se começou a estabelecer, apesar das primeiras 2 ou 3 reuniões, pelos vistos, não tinham sido muito produtivas, e agora há um reconhecimento das duas partes que o diálogo se começou a estabelecer. O diálogo já está num nível superior ao nível dos ministros dos negócios estrangeiros e não em delegações nomeadas quase avulso, e, portanto, parece mais sério, e isso fez com que o preço do petróleo baixasse, juntamente com a capacidade das empresas e dos países irem buscar fontes alternativas e pressionarem a OPEP para fazer mais produção. E, portanto, há uma capacidade de adaptação que demora tempo a entrar no mercado, mas aquela efusividade toda do início da semana passada parece que para já acalmou. No entanto, mesmo caso a guerra terminasse hoje e houvesse um entendimento para a paz, etc., no meu entendimento poderá haver alguma recuperação do preço do petróleo para baixo, mas haverá uma competição a médio prazo, porque outro conflito deste género poderá emergir e as potências que não estão preparadas, nomeadamente a Europa, poderão começar a fazer alguma espécie de estoque de bens essenciais, entre eles a energia, e, portanto, será um ator importante no mercado internacional a comprar acima do que consome. E, portanto, em todos estes bens essenciais, sejam alimentares, como o Marco falou, ou energéticos, deverá haver uma competição nos próximos 2, 3 anos para, pelo menos, manter níveis elevados de capacidade de aguentar choques, seja de logística, seja de conflitos, etc., por parte, especialmente, dos atores que estão menos preparados, como é o caso da Europa. Os Estados Unidos impuseram sanções ao petróleo russo, a União Europeia não o fez. Esta foi uma decisão estratégica É uma decisão de necessidade. Portanto, exato. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores, ninguém fala muito, mas são um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Não são o maior por causa também das políticas ambientais que estão em curso, mas têm uma grande indústria que pode ativar rapidamente, que é a do shale gas. Tem até constrangimentos, como estávamos a falar dos bottlenecks, de transporte de bens petrolíferos do Canadá e da região Nordeste, que poderiam alimentar outra parte dos Estados Unidos. Portanto, há pipelines que estão para ser aprovados, etc. No caso da Europa, não. No caso da Europa, neste momento, a Europa, se decide desligar o abastecimento de um dia para o outro, fica sem alternativas de um dia para o outro e, como eu disse, demoram algum tempo a serem construídas outras pontes e outros acordos comerciais, como ir buscar gás ao Qatar, aos Estados Unidos, etc. E, portanto, não é fazível de um dia para o outro, execuível de um dia para o outro, a Europa dizer que não comercializa mais com a Rússia, e a Rússia está a usar esse trunfo para negociar e para mostrar que tem alguma boa vontade. Ainda não desligou a torneira do gás. Não? Nuno, só uma pergunta rápida. Achas que Sines pode se tornar aqui um player interessante para a Europa consumir gás de outras paragens? Eu penso que sim, para o gás e não só para o gás, mesmo para as matérias-primas agrícolas que vêm da América do Sul. Sines está no ponto estratégico de transporte mais curto entre a América do Sul e a Europa. Terá que haver um investimento, e aí até Portugal poderia conseguir ter algum lobby, de depois uma linha para escoar os produtos via comboio de transporte de mercadorias rápido, algo do género. Também estruturas modais que permitissem descarregar e carregar rápido os contentores e, portanto, creio que é a conjuntura ideal para se conseguir ter um investimento com escala em Sines. Sendo que temos outros portos que competem com Sines e connosco, nomeadamente Sevilha, que também é uma alternativa, e, portanto, acho que faria parte das incumbências do governo português procurar esse investimento, uma vez que está pensado, de alguma maneira, não sei se é na sua modalidade final, mas, portanto, enquadra nas prioridades estratégicas que já foram definidas. Seria uma questão de dar soluções à Europa. Olhando aqui para os preços de outras matérias-primas, temos o preço do trigo, que é uma matéria-prima essencial para a indústria alimentar em todo o mundo, e a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores. O que é que podemos esperar nos próximos tempos? Portanto, o petróleo tem uma característica, que é, se dedicarmos mais recursos, podemos extrair petróleo mais depressa. O trigo, não conseguimos produzir trigo mais depressa só porque queremos. Precisamos, pelo menos, que passe uma estação
plantação e colheita, etc. E, portanto, mesmo que agora todos os países decidissem plantar trigo, ele não estaria disponível no mercado rapidamente. Além disso, os cereais têm outro efeito, não é só diretamente sobre o preço dos próprios, mas sobre as rações alimentares dos animais e, portanto, também tem influência no preço, especialmente da carne. E temos outro fator, que a Rússia também é um dos maiores exportadores de fertilizantes, que impactam muito o custo da produção de cereais e bens agrícolas e, portanto, creio que poderá não haver escassez, mas haverá de certeza um aumento dos preços, o que levará depois, por elasticidade, a que haja um consumo mais controlado. E, portanto, é totalmente natural os preços continuarem elevados. Lá está. Consoante as negociações, poderá haver aqui picos para cima ou para baixo, mas depois disso a suavização do movimento dos preços deverá ser na tendência ascendente, com base nesta componente que é os bens agrícolas não se produzem de um dia para o outro e, portanto, pelo menos durante um ciclo produtivo, deverá haver algum preço ascendente, sendo que depois ficamos ainda mais dependentes de haver um efeito climatérico qualquer que altere a produção dos outros sítios onde vamos tentar ir buscar cereais, à América do Sul ou aos Estados Unidos. Portanto, fragiliza a situação como um todo. Muito bem, vamos agora de novo para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Voltamos à conversa com o Nuno Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, olhando aqui de novo para a reunião da FED, espera-se uma mudança do paradigma da liquidez e do crédito com juros baixos. Como é que esperas que isto venha a afetar os mercados? Portanto, a mudança de ciclo é uma mudança de mentalidade para a abordagem dos mercados, mas eu acho que os mercados neste momento, como não é a questão central devido a este conflito que existe, vão-se aperceber disto ao longo do tempo e ligeiramente mais tarde, vão focar-se neste problema mais tarde. Deverá haver alguma seleção entre os modelos de negócio que estão mais bem adaptados ou não a subidas de taxas de juros e ao enquadramento geral que temos vindo a falar de subida de preço das matérias-primas e da necessidade de investimento nestas cadeias produtivas. Mas, por outro lado, empresas que estiveram muito na moda aqui até recentemente, como as tecnológicas, que muitas vezes não têm ainda um modelo de negócio que produz lucros porque estão interessados em escalar o seu modelo de negócio para serem as maiores do mundo e dominarem o nicho, poderão sofrer exatamente por isso, porque começam a existir alternativas que produzem pelo menos uma rentabilidade e um lucro consistente e essas empresas é difícil perceber quando é que vão gerar lucro. Se vão ser a próxima Amazon ou não. A Amazon viveu num ciclo muito especial em que as taxas de juros vieram sempre a descer ao longo do período em que eles estiveram a fazer investimentos avultados sem lucros. Agora estas empresas vão ter que viver num ciclo diferente em que os juros provavelmente vão subir, talvez nos próximos 5 anos em algum ponto de uma maneira mais acentuada devido às dinâmicas de inflação. E, portanto, será difícil. Mas achas que, por exemplo, no campo das tecnológicas houve uma correção bastante significativa nos últimos meses? Achas que há espaço para investimentos no longo prazo? Por exemplo, temos tecnológicas com elevadíssimo valor, como o Facebook ou a Netflix, que têm neste momento price-earning ratios quase normais, entre aspas, de 20 e poucos, 30 até. Achas que existe aqui seletivamente espaço para investir nas tecnológicas? Acho que sim, acho que a palavra-chave é essa que tu disseste, seletivamente. Portanto, até agora, quando uma pessoa queria investir em tecnologia, fechava os olhos e comprava uma empresa qualquer de tecnologia, era igual. E a partir de agora não. Porquê? Porque muitas destas empresas, se fizermos um modelo clássico de cash flows, portanto, o seu valor está numa coisa que se chama perpetuidade, não é? Lá à frente, há de gerar lucros algum dia. E a verdade é que temos que avaliar, efetivamente, quais é que são as empresas que vão chegar a esta perpetuidade e quando é que elas vão criar lucro. E aí a seletividade de nós termos que perceber exatamente o que é o modelo de negócio e, num contexto muito dinâmico, como é o contexto tecnológico, ter alguma previsibilidade de como é que ele vai evoluir nos próximos tempos e até qual é que é a exposição das empresas a fatores de risco que dificilmente controlamos, que é o facto de estarem expostos a poder haver hate speech ou alguma género de inibição em alguma geografia, etc. E, portanto, terá que haver realmente uma escolha muito criteriosa e uma diversificação de um portfólio para se manter concentrado neste género de investimentos. Agora, que houve uma correção muito acentuada é verdade.
e, portanto, poderá haver oportunidades interessantes, não sei se é já, se dentro de alguns meses, mas começa a ser atrativo, pelo menos estudar as empresas, porque começa a haver alguma diferenciação. E como é que vês aqui os portfólios a corrigirem em resultado da guerra no leste da Europa? Assim, na 60 Degrees a nossa estratégia flexível corrigiu pouco, na realidade. Portanto, a última valorização que nós tínhamos, estávamos a cair cerca de 0,9% no ano, num portfólio diversificado, e os nossos competidores andam ali entre os 5% e os 10%. Portanto, estamos num ponto competitivo bastante interessante para nós, porque tivemos este investimento diferenciado de investir nas matérias-primas. E, portanto, acabou por correr bem, e agora o nosso objetivo é perceber quando é que o ciclo vai virar e onde investir quando o ciclo virar. Nos portfólios como um todo, se virmos a questão dos portfólios que têm uma espécie de um bucket de risco, não é? São moderados ou dinâmicos ou agressivos, vão depender muito da evolução do mercado e vão depender de uma dinâmica que dificilmente os investidores que estão só nestes portfólios só porque se enquadram num perfil dominam, que é quando eu invisto num índice, o peso de cada setor nesse índice, que é uma coisa que as tecnológicas ganharam bastante peso nos últimos tempos e os investidores passivos acabam por investir nesse peso sem saberem que estão a investir nesse peso. Estou a investir no S&P 500, ok, mas neste momento o S&P 500 é diferente do que era há 5 ou 10 anos e, portanto, poderá haver aí diferenças no comportamento dos produtos financeiros que tenham mais gestão ativa e mais gestão passiva. Nos últimos anos a gestão passiva ganhou muito aderência e penso que justificadamente, não é? Os custos baixaram, a democratização do acesso aos mercados aumentou brutalmente, mas isso veio levar a que haja uma responsabilidade acrescida e neste momento é o momento em que eu acredito que a gestão ativa terá uma oportunidade de provar se ainda vale alguma coisa ou não, porque é uma mudança de ciclo. Nuno, obrigado por teres aceito mais uma vez o nosso convite para estares no Mercados em Ação. Sempre disponível. Obrigado. E vamos agora passar precisamente ao número da semana, que é 117, referente aos 117 milhões de dólares que a Rússia vai ter que reembolsar os seus investidores na quarta-feira. Neste caso, a Rússia já disse que não consegue pagar em dólares, portanto, vai proceder ao pagamento em rublos, porque tem parte das suas reservas congeladas devido às sanções do Ocidente. Já o FMI, a analisar aqui este incumprimento da Rússia, já disse que afastou a possibilidade de que haja aqui uma crise financeira global devido a este evento estar controlado do incumprimento da Rússia, o default russo. Marco, olhando agora precisamente também para a personalidade da semana, quem é que escolheste? Esta semana escolhi Warren Buffett, que há algum tempo não se ouve falar nele, mas ele, pela calada, como se costuma dizer, vai fazendo os seus investimentos e o que é certo é que voltou para o top 5, top 5 das pessoas mais ricas do mundo. Não é que isso valha muito, seja muito significativo, apenas pelo facto que a sua valorização advém de um investimento muito seletivo, como o Nuno referiu, e muito certeiro. Ele tem os seus erros, mas é muito certeiro. E o que é certo é que ao longo dos anos ele tem batido o mercado geralmente por 2 vezes as rentabilidades. E depois do ruído deste sobe muito, Elon Musk, o outro, ele consegue sustentadamente ao longo do tempo ser um dos mais certeiros e continua a fazer investimentos muitíssimo interessantes e é uma pessoa que pode ser seguida no que diz respeito, por exemplo, aos seus investimentos e mais uma vez, apesar da idade, está no topo. Continua a fazer jus à alcunha de oráculo de Omaha. Exatamente. Continua, sem dúvida. Obrigado, Marco. Foi mais um Mercados em Ação. Obrigado pela sua preferência. Voltamos para a semana. Bons negócios.